Olá, meu nome é Débora, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, desde quando eu postei no TikTok que eu tava fazendo esse tapete aqui em Talagarça, eu recebi muitos comentários, muitos pedidos para ensinar como fazer um tapete do zero, como iniciar o trabalho, os materiais que precisam. Então hoje eu vim gravar esse vídeo completinho para vocês. Já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, que eu tô começando com ele agora. Deixe o seu like, seu comentário, sua dúvida pra gente conversar. E vamos lá, então, bem direto ao ponto sobre os materiais que você vai precisar para fazer um tapete em Talagarça. Então, vamos à nossa lista de materiais. Aqui, para o vídeo ficar mais rápido, eu vou fazer um mini tapetinho que eu vou aplicar em um nicho que eu tenho pendurado aqui na parede do meu quarto. Mas você vai usar toda a técnica e aplicar para o tamanho que você gostaria do tapete, pode ser maior, enfim, onde a nossa criatividade nos levar. Então, o tecido é a Talagarça fina, que é esse tecido quadriculado, e ele é bem firminho, ó, dá pra perceber aqui quando eu aperto que ele tem uma firmeza. Para esse tamanho de Talagarça, dá certo trabalhar com a lã molê. Ela é da Círculo, é o tamanho que eu já tô acostumada a usar. Agulha mágica, geralmente ela vem num kit com 2 agulhas, essa é a maior. Agulha de tapeceiro, encontra bem fácil nos armarinhos. Resina para dar o acabamento. Uma canetinha, canetão, grifa-texto, alguma coisa pra gente riscar o tecido. E uma tesoura. Já estou aqui com o meu desenho, eu passei ele da tela do computador. Com um lápis eu risquei ali delicadamente na tela do computador. E agora eu vou passar a caneta aqui para ficar mais fácil de enxergar na hora de passar para o tecido. Finalizei aqui de reforçar o desenho no papel. Sobre o tamanho, o espaço que eu tenho para encaixar esse tapetinho lá no meu nicho é de 24 por 15,5, mas eu estou fazendo com 1 centímetro a menos. Então, 23 por 14,5, porque esse 1 centímetro aqui de margem vai ser pra gente fazer acabamento. Então, considere aí, se você quiser fazer com o tamanho exato, sempre deixar 1 centímetro ou até um pouquinho mais para fazer o acabamento, que é isso aqui, ó. Esse acabamento na borda que a gente vai fazer com agulha de tapeceiro. E agora a gente vai passar esse desenho pro tecido. Então, é só sobrepor, que dá pra enxergar bem facilmente, né? Como a gente já reforçou com a caneta. Por isso, usar a canetinha, canetão, algo que seja mais grosso pra ficar fácil de enxergar. Aqui eu já tô com o tecido recortado. Na hora de recortar, você precisa se atentar que você precisa de uma margem para fazer o acabamento no final. Então, sempre considere deixar uns 2 dedos de margem para não ter erro, tá? Ou até um pouquinho mais. Nunca corte menos, deixar assim muito estreito, porque depois vai ser difícil de fazer o acabamento. Então, vamos lá. Eu vou só transferir o desenho para a Talagarça. Então, já temos o desenho no tecido, lembrando que a Talagarça você encontra para comprar por metro na Shopee, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E agora a gente vai começar a bordar. Eu escolhi para esse tapetinho o fundo rosa claro e as flores eu vou fazer nesse tom de vinho, roxo escuro. Então, vamos começar pelos miolinhos
rosa claro, que eu acho mais fácil fazer primeiro o que é menor e depois as partes maiores. Vamos conhecer a agulha mágica melhor. Bom, ela tem esses 4 furinhos aqui na lateral, que é onde a gente regula a altura do ponto. Então, quanto mais próximo lá da ponta, ele fica mais curtinho, quanto mais perto do final, o ponto fica mais alto. Para os tapetes que eu já fiz até hoje, eu trabalhei na segunda altura, porque se você deixar ele muito longo, gasta muita lã. Então, eu trabalho aqui nessa segunda altura. Vamos passar a lã na agulha. Então, tô aqui com a pontinha dela. Vou deixar a agulha posicionada dessa forma, com essa abertura que ela tem pra cima, porque a lã precisa entrar de baixo pra cima aqui nesse primeiro furinho. Então, eu vou colocar aqui, vou puxar, vou passar a lã por dentro desse corte da agulha. É só colocar aqui, dar uma apertada aqui no corte. Ó, ela já entrou lá dentro, agora eu vou puxar pra frente. Entrou. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra ela entrar nesse segundo cortezinho. É só dar uma apertadinha aqui, puxando pra frente, que ela já entrou. E agora, pra passar aqui nesse olhinho da agulha, porque ela tem que ficar agora para lá, pra baixo de onde tem o corte. Então, eu vou deixar ela bem rente ali, ao olho da agulha. E aqui dá pra puxar até com a mão. Tem gente que usa uma tampinha de caneta, mas com a mão mesmo dá pra puxar. E a agulha tá prontinha pra trabalhar. Um detalhe importante, o novelo, ele tem que estar 100% livre e a lã tem que estar bem soltinha. Então, o tempo todo, a gente vai vir aqui soltando essa lã do novelo, não pode ter nó, não pode ter nada segurando aqui, nada apertando esse novelo, porque se a lã ficar dura de vir, se tiver alguma coisa travando, não vai sair os pontos. Você vai perceber que o ponto vai começar a ficar de tamanhos diferentes, irregular. Então, sempre o seu novelo super livre, sem nada segurando nele. E sempre puxando para ele saindo ali do novelo, para facilitar nosso trabalho. E agora, vamos começar a bordar o nosso tapete. Então, eu vou começar aqui por esse miolinho. Eu vou colocar a agulha dentro do buraquinho onde eu vou começar. E aqui, eu vou seguir esse desenho que eu já fiz. Repare que eu tô segurando aqui, ó, porque eu preciso que essa parte esteja esticada. Existem algumas molduras de madeira onde você enrosca com preguinhos a sua talagarça para ela já ficar esticada, mas como eu não tenho, eu faço segurando na mão mesmo e dá certo. Então, aqui, eu vou fazendo pro sentido de onde eu quero que o desenho se forme. É muito livre você fazer a curva, você mudar a direção. É só você deixar sempre essa parte onde tem a abertura da agulha, é o sentido que você vai percorrer no bordado. Então, aqui eu posso, sem problema nenhum, pular para a casinha de baixo, fazer na diagonal, pulando de um quadradinho para outro na diagonal. Só ir seguindo o desenho que a gente já fez no tecido. E sempre a gente vai colocar a agulha no tecido até encostar nesse ferrinho. Aí, você vai tirar do quadradinho que você já colocou e colocar no próximo. O que não pode fazer é tirar do quadradinho e puxar muito pra fora. Você tem que ficar bem próximo ali do tecido. Ai, aconteceu isso, puxei sem querer, escapou. Você vem aqui atrás, dá uma puxadinha até a agulha ficar novamente próxima ali do tecido. E segue normalmente. Feita essa parte do contorno do miolo, eu vou vir preenchendo ele. Preenchendo todos os quadradinhos. Vou cortar essa pontinha porque ela me atrapalha de enxergar.
e vou seguir bordando. Terminei de bordar o primeiro miolo e aqui a gente já consegue conferir como tá ficando, bem lindinho. E agora eu vou seguir bordando todos os miolinhos. Importante, terminei, como é que eu faço pra começar aqui agora? Você pode, dependendo do trabalho que você tiver, e você não quiser ficar cortando e iniciando de novo, você pode segurar aqui com o seu dedão, aonde você fez o último ponto, retirar a agulha lá de dentro e ir puxando até dar a distância para você começar novamente. Ou você pode recortar, não tem problema que vai ficar um fiapinho aqui, porque a gente vai fazer o acabamento depois. E aí eu vou iniciar novamente da mesma forma. Então, eu escolho aqui o quadradinho onde eu vou começar. E venho seguindo o meu desenho. Finalizei os miolos, o outro lado ficou assim. Aqui ficou um fio puxado, provavelmente na hora de fazer um ponto eu acabei empurrando um outro que já estava feito. Não tem problema, a gente vai dar acabamento com a tesoura depois no final. Então ficou assim, e agora eu vou seguir fazendo as flores, depois eu vou voltar com o rosa claro para fazer o fundo. Vou repetir o mesmo processo, passar a lã, seguir fazendo o desenho e depois fazer a troca de cor de novo. Terminei de bordar as flores e está ficando assim, bem felpudo. E agora eu vou fazer o fundo na cor rosa. Por um minuto eu achei que não ia dar a lã, mas deu e ainda sobrou para fazer as flores. Então, acho que o que eu tenho vai dar também para fazer o fundo. Vamos lá. Finalizado a parte de bordar o tapete, já cortei a maioria, mas eu vou cortar essas pontinhas que ficaram aqui soltas pro lado. Gente, uma coisa importante para falar sobre trabalho com bordado russo, pantinido, talagarça, não tem lado obrigatório para ser o avesso ou o direito. Se eu quiser, isso aqui pode ser o lado final da minha peça ou o outro lado. Então, vai depender muito do trabalho que a gente tá fazendo, da intenção. Mas hoje eu tô fazendo para usar este lado como o final da peça. Então, aqui, onde a gente bordou, foi o avesso. E aqui é o final, onde ele ficou bem felpudo. E aí que ficaram alguns pontinhos mais altos, como dá pra ver aqui. Então, é só vir aqui e cortar esse pontinho bem rente. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, esse trabalho, para ele ficar seguro, se ele for ficar num lugar assim que
possa ter contato, um tapete mesmo, né, que vai ser pisado, vai precisar lavar, a gente vai precisar fazer o arremate na peça com uma resina, que é uma borracha que serve inclusive para deixar o tapete mais seguro para uso, para ele não derrapar, então vai emborrachar o avesso e para que não escape os pontos, porque sem a gente dar esse acabamento, pode ser que algum lugarzinho onde a gente começou um ponto, solte uma pontinha e vá soltando, vá soltando. Se alguém puxar, acontecer alguma coisa, enroscar, ele vai começar a se desmanchar. Então, a gente precisa fazer esse acabamento. Aqui eu vou cortar, então, aonde ficaram essas pontas mais altas. Ai, ficou muito lindinho, né? E aí, eu vou acertar o desenho também. Tá vendo que alguns lugares ficou uma cor invadindo o espaço da outra? Não ficou aquele desenho perfeitinho? Como é que a gente acerta isso? Com a agulha sem nada, pode ser com uma pinça, com algo pontiagudo, com a ponta da tesoura. A gente vai vir aqui e vai começar a empurrar cada cor para o seu devido lugar. Vai acontecer em alguns casos que dá para enxergar, dá para ver aqui, ó, que esse ponto da cor clara, ele entrou dentro do ponto de cor escura. Então, eu vou empurrar essa parte que tá aqui laçando o ponto claro e vou devolver o claro lá pro lugar dele e o escuro pro lugar dele. E vou fazendo isso em toda a volta, para ficar o desenho bem perfeitinho. Dependendo do trabalho, não precisa desse acabamento, do desenho do que você tá fazendo. Ou se, por exemplo, é um tapete listrado, provavelmente isso nem vai acontecer, porque você mesmo ali, você vai fazer primeiro essa cor, depois essa cor, então acaba que não vai invadindo. Aqui, como foi um desenho redondo, isso acaba acontecendo. Então, vou fazer esse acabamento agora. Acertei o desenho e agora eu ainda vou dar mais uma parada, porque nessa acertada alguns fios ficaram mais altos que outros. Existe uma outra etapa nesses trabalhos de tapeçaria, que seria vir com a tosquiadeira, que é uma maquininha de aparar, muito similar a uma maquininha de aparar cachorro, mas ela tem uma precisão diferente no corte, que a gente pode seguir com esse acabamento para ele ficar com um efeito de pelúcia. Eu ainda não tenho uma tosquiadeira, então às vezes eu finalizo com a tesoura mesmo, ou eu nem faço esse acabamento, porque eu gosto desse aspecto que ele fica aqui bem felpudo. Então, são opções, né? Eu acho que quando a gente fala de artesanato, nada é regra. Não existe certo ou errado, existe o que a gente sente vontade, tem condições de fazer, espera do trabalho, então não se prendam a, tem que ser isso, tem que ser aquilo, resultado X, Y. Eu acho que é muito mais intuitivo, né? Vamos agora para a parte do acabamento das laterais do nosso tapetinho. Então, eu vou cortar mais ou menos com um dedo de espessura essa borda. Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas da tala garça. E aí, eu vou cortar bem rente para ficar retinho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dobrar essa barrinha que eu fiz ao meio. Não precisa dobrar lindíssimo, perfeito. Peguei a agulha de tapeceiro.
passar a lã. Vou cortar um pedaço grandinho. Mede aí um pedaço que não vá doer seu ombro, não precisa ficar extremamente grande. Não precisa dar nó. E aqui eu vou começar. Aqui eu tô com a talagarça dobrada ao meio. E eu vou colocar mais ou menos aqui na direção da segunda casinha bordada que nós temos aqui, ó. Então, na segunda casinha, vou puxá-la pro outro lado. E eu vou deixar essa ponta aqui para eu ir escondendo ela. E eu vou vir alinhavando essa borda. Eu não sei se esse processo tem outro nome. Eu sempre falo que eu venho alinhavando o acabamento. E aí, eu vou seguindo. Sempre no começo, até acabar essa pontinha de lã que a gente deixou aqui, ó. Isso não pode acontecer, ela ficar pra fora. Então, no começo, vem jogando ela aqui pra dentro da talagarça, pra ter certeza de que vai ficar bem firme esse arremate. Então, aqui tem uma pontinha que soltou. E eu vou seguir fazendo isso na volta de todo o tapetinho. E vem acertando também, né? Quando vou dar a volta, dá uma certificada de que realmente tá retinho, de que não tá ficando buraco ali espaçado entre as laçadas que a gente vai dar pra ficar um acabamento bem feitinho. Segui fazendo, cheguei aqui no momento que a linha está acabando, vou precisar começar novamente. Então, eu vou simplesmente passar ela aqui por dentro dos últimos pontos, para essa ponta ficar escondida aqui dentro. Vou cortar e vou começar novamente. Eu percebi que fica mais regular se eu fizer olhando por trás e não por cima. Aqui ficou mais regular a altura, então sigam essa diquinha de fazer olhando por aqui. Cheguei no canto, então, vou tirar aqui. Cheguei no cantinho, eu vou dobrar aqui o outro lado. E aqui eu vou fazer várias passadas nesse canto para ele ficar todo coberto. Venho acertando, ó, pra ficar bem justinha a linha. E eu já vou seguindo aqui da mesma forma. Tá acabando, vou ter que fazer aquilo de novo, passar a linha aqui por dentro. Começar novamente. Finalizei. No último ponto, eu só trouxe a agulha de volta aqui pro avesso e vou novamente passar aqui por dentro dos pontos para esconder a ponta. E cortar a pontinha dela. Agora, a última etapa é fazer um arremate ou com latex ou com cola branca, dependendo do uso desse tapete. Nesse caso, como eu vou aplicar ele na parede e eu não vou ficar tocando, não vou pisar, não vou precisar lavar ele um dia, eu vou finalizar com cola branca.
porque é um material mais barato. Mas se fosse um uso que vai ter atrito, que vai ter contato, que precisa de lavagem, aí a gente precisa usar a resina. Vocês vão encontrar por Segura Tapete, tem da Acrylex também, acho que é, se não me engano é o mesmo nome, é parecido. E ele é como se fosse uma cola mesmo, uma pastinha, que a gente vai aplicando aqui nas costas. Pode ser com um pincel, com uma espátula. Eu uso também uma espátula de skincare, de aplicar argila no rosto, porque ela tem um formatinho perfeito para aplicar. Nesse caso, então, eu vou fazer com cola branca. Então, é só aplicar e vir espalhando, se certificando de que tá aderindo bem em todos os cantinhos, os inícios principalmente, onde a gente vê que tem uma pontinha, que foi onde começou ou terminou um ponto, é muito importante que essa parte seja envolvida pela cola, né, que receba esse arremate, porque é onde tem realmente perigo ali de soltar e começar a desfazer o trabalho. Pontinhas assim, é importante que ela fique bem molhada de cola. E para ajudar ele a secar mais retinho, sem que as bordas fiquem viradas para cima, eu vou colocar um pregador, não vários aqui, só para estimular o formato mais retinho. E vou deixar secar. Pode deixar secar naturalmente, colocar no sol, bater secador de cabelo que ele seca mais rapidinho. E voltei com o resultado dele seco, finalizado, ficou assim. E agora eu vou aplicar ali no meu nicho. E ficou assim na minha parede, eu amei. Nesse cantinho eu coloco os meus perfumes. Ai, ficou muito fofo! Espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu tô deixando aqui na descrição o link de todos os materiais que eu usei para fazer esse tapete. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok é @Débora. Eu compartilho por lá o que eu vou produzindo ao longo da semana, dos dias, tutoriais, videozinhos. E também
Espero que esse vídeo ajude muita gente que tá aí precisando, procurando por uma renda extra, por um hobby, por uma ocupação. Eu acho que, principalmente pensando assim em fazer uma peça manual, dar um presente para alguém, para mim é um valor inestimável. Você dar um tapete para uma pessoa que você passou ali horas fazendo, que você pensou na cor, no desenho, fazer algo que a pessoa goste. Então, espero que isso seja um incentivo para mais pessoas fazerem artesanato, que é uma coisa tão gostosa. E até o próximo vídeo. Beijos!